E aí, pessoal, vamos lá, mais outra questão. Eu acho que aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é a questão 2090 e deixa eu ver. Questão 93 do Enem, tá certo? Vamos lá, rapidinho. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai em sentido oposto, como mostra a imagem. Para a parte dos alunos, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, ó, como está dizendo aqui, ó, como mostra a imagem. E o que é que a imagem, que a gente vê essa imagem aí, o que é que essa imagem ela está nos mostrando? Eu tenho aqui, ó, um copo, tá certo? E aqui eu foi colocado um etanol, tá certo? Em líquido no copo, e aqui foi colocado uma folha de papel, tá certo? O que aconteceu? Com o tempo, observa o que o etanol sobe para a superfície do papel, tá aí. E o que é que pergunta? No ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido, tá? Então a gente explicou várias coisas, a gente durante essas aulas, a gente teve várias questões na aula teórica lá. Vamos fazer uma análise dessa questão e vamos ver o que poderia ser a questão certo ou errado. Eu sempre digo o seguinte: vamos estudar o Enem com mapa de conceito, principalmente nas questões de ciências da natureza, tá certo? Vamos lá. Questão A: evaporação do líquido. Está ocorrendo evaporação do líquido? Até que pode estar ocorrendo evaporação do líquido, sim. Mas o responsável para essa subida aqui, ó, do líquido no papel não é a evaporação de forma nenhuma. Por quê? Olha só, pense bem comigo. Se aqui tá, se o líquido for evaporar, ele vai evaporar completo. Essa parte aqui também vai evaporar. Se está ocorrendo, está. Mas esse fenômeno aqui de subida especificamente na superfície do papel a evaporação aqui não é responsável por isso. Então essa alternativa A aqui, ó, não se encaixa para explicar esse fenômeno do ponto de vista científico, ok? Vamos lá, a B. Diferença de densidade. Olha só, pessoal, a diferença de densidade normalmente para nível de ensino médio a gente sabe que densidade é igual a massa sobre o volume, não é isso? Isso aqui é densidade. Então, em uma densidade, a gente vai comparar a densidade de dois líquidos. Líquido, normalmente, para ensino médio, mais líquido. Ou seja, a gente pode colocar a água, tá certo? E óleo. Água, certo? Água e óleo. Só que aqui percebe que não tem dois líquidos. Eu tenho uma parte sólida, que é o papel, tá certo? E tem uma parte líquida, que é o etanol. Então, mais uma vez, essa questão aqui, a B, não serve de alternativa correta no ponto de vista científico, ok? A letra C, o que é que a letra C diz? A reação química com o papel, pessoal, reação química. Então, eu sempre falo na aula, para ter reação química, tá certo? Tem que ter mudança de estado da natureza da matéria, ou seja, tem que ocorrer uma transformação.
Então o papel aqui não está sendo transformado em outra substância, aqui é papel e continua sendo papel. O etanol aqui também não está sendo transformado em outra substância, aqui é etanol e continua sendo etanol. Então essas duas substâncias aqui não está sendo transformada, então não poderia ser um processo químico. Então um processo físico poderia se explicar, mas um processo químico não poderia ser, porque não está ocorrendo transformação de substância. Olha, como é que a gente lembra que nas aulas eu falei de dois fenômenos. Fenômeno físico, tá certo? Fenômeno físico, a caneta tá ruim, mas vocês... E fenômeno químico. Fenômeno químico. Qual é a diferença desses dois fenômenos, físico e químico? É muito simples. Olha só, imagina que aqui eu tenho uma folha de papel, tá? Agora eu pego essa folha de papel aqui e eu amasso ela, vira uma bolinha aqui. Esse fenômeno aqui é físico, porque aqui é papel e aqui continua sendo papel, só que é papel amassado. Agora se eu pegar aqui, ó, essa mesma folha de papel, e agora eu pego essa mesma folha de papel e coloco fogo nela, uma velinha aqui, ó, ela vai, queima e vira uma cinza. Aqui, ó, virou o que? Cinza. Então percebe que aqui era papel que virou cinza. Aqui é uma substância e aqui é outra, tá certo? Então percebe agora que isso aqui é um fenômeno químico. Aqui eu não estou correndo químico, aqui nenhum fenômeno químico, porque aqui está o etanol e aqui está o papel. O papel não está sendo transformado em nada e nem o etanol está sendo transformado em nada. Por isso que eu digo que essa alternativa aqui, ó, a C, não é a alternativa certa. Vamos lá. A D, capilaridade nos polos do papel. Será que é uma capilaridade? Como é que a gente poderia ver isso aqui? O que é o sistema de capilaridade? É muito simples. Imagina que a gente até nas aulas aí de biologia, a gente viu uma ave aqui, ó, e a gente viu que aqui tem uns tecidos que sobe na ave, tem umas células chamadas xilema e floema, tá certo? Lembra disso. E esse sistema aqui é o líquido, a água, a seiva bruta e a seiva elaborada suba na árvore, né? Então o que faz? Eu sei que o fenômeno aqui tem outros fenômenos, mas um dos fenômenos que faz é a capilaridade. E o que é capilaridade? Uma parte fina, célula que é bem fininha, bem espessa, como fosse um canudinho bem fininho, que a água sobe, né? Se eu for fazer uma analogia disso daqui, nem sei que poderia ser feito, mas pode, no caso. Se eu fosse fazer uma analogia, o papel é muito fininho. Então essa espessura do papel faz com que a água, faz com que o líquido ele suba na espessura do papel, tá certo? Por a espessura ser tão fina que faz que o líquido suba. Então o que acontece? Acontece que essa D tá correto, né? Pelo papel ser tão fino, faz que o etanol suba até o papel, tá certo? Vamos ver outra. Resistência ao escoamento do líquido. Não dá ao contrário, né? Não está uma resistência não ao escoamento do líquido. Também não está passando nenhum filtrado aqui, né? Então nada a ver. Essa outra alternativa aqui. Então a alternativa é a letra D. Beleza, pessoal? Beleza? Eu acho que deu para explicar bem essa questão. Até a próxima. Vamos para a próxima.